E aí, meu querido aluno e minha aluna, estamos aqui para fazer aí o gabarito extraoficial e fazer a resolução das questões da prova da Guarda Municipal de Fortaleza, que aconteceu esse domingo agora, dia 18 de junho de 2023, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Peguei a prova tipo A, tá bom? Mas de um tipo de prova para o outro, só muda aí a ordem das questões. Então, você dá uma olhadinha, a gente vai resolver a questão, e aí você olha em qual era o número da questão de acordo com a prova que você resolveu, tá bom? Então, vamos lá para a nossa questãozinha aqui de número 11, que era a primeira questão de raciocínio lógico. Ela dizia o seguinte, ó: para determinado evento infantil foram convidados o Guinho, Zezinho e Luizinho. Eles decidiram ir para este evento vestindo camisetas coloridas, sendo que a camiseta de um deles será verde, a do outro será azul e a do outro será vermelha. Todos usarão bonés com estas mesmas cores, mas somente o Guinho irá vestir a camiseta e o boné da mesma cor. Luizinho usará um boné de cor azul. Sabe-se ainda que Zezinho não vestirá nenhuma das duas peças na cor vermelha. Sendo assim, pode-se concluir que. Então, é uma questãozinha aí de associação de informações, né? Questão de associação de informações. E aí, basta você fazer uma tabelinha e ir resolvendo aos poucos. Então, como é que a gente vai fazer? Vai colocar aqui, ó, os nossos personagens, o Guinho, Zezinho e Luizinho. E eu tenho que associar cada um deles a cor da camiseta. Vou colocar aqui, ó, a camiseta e a cor do boné. E aí eu já coloco aqui, ele tá me dizendo que o Huguinho tem que vestir, aliás, cadê? O Huguinho irá vestir camiseta e o boné da mesma cor. Então, eu já vou colocar esse detalhe bem aqui, ó. O Huguinho tem que usar da mesma cor. E ele disse ainda que apenas ele vai usar o boné e a camiseta da mesma cor. Então, o do Zezinho e do Luizinho tem que ser cores diferentes. Aí, olha o detalhe. Quando ele diz assim, ó, Luizinho usará um boné de cor azul, a gente vem aqui no Luizinho e coloca azul no boné dele. Se ele não pode usar a camisa e o boné da mesma cor, porque isso é apenas o Huguinho que a questão fala. Então, obrigatoriamente, ele tem que usar a camisa vermelha ou verde. Ele não pode usar a camisa azul, porque o boné dele já é azul. Beleza. Aí ele diz assim, ó, Zezinho não vestirá nenhuma das duas peças na cor vermelha. Então, o Zezinho, ele só podia ficar com o boné azul ou verde. Mas se o azul já tá no Luizinho, ele só vai ficar com o verde. Sobrou o boné verde para ele. Então, obrigatoriamente, o Guinho vai ficar com a peça vermelha. Então, ele vai ficar com o boné vermelho e como ele tem que usar os dois da mesma cor, a camisa também fica vermelha. E aí, o Luizinho não pode estar de vermelho, então a camisa dele só vai poder ser verde, porque não pode ser igual à cor do boné. E sobrou a camisa azul para o Zezinho. Com isso, a gente fecha tranquilamente aí as informações. E aí, qual é o nosso gabarito? O gabarito vai ser o boné de Zezinho é verde e a camiseta do Guinho é vermelha. Gabarito, item A. Você pode perceber que em todos os outros itens a gente usa o conectivo I. E para que a sua informação fique verdadeira, você tinha que ter as duas informações verdadeiras. Como nos outros itens, pelo menos uma delas vai ser falsa, então tá errado. Por exemplo, o item B está dizendo que a camiseta do Huguinho é vermelha, isso aqui está correto. Mas quando ele diz que a camiseta do Zezinho é verde, tá
Errado, é o boné dele que é verde. O item C está dizendo que o boné do Huguinho é vermelho. Isso aqui está certo, verdadeiro. Agora, quando ele diz que a camiseta do Zezinho é verde, está errado porque a camiseta dele é azul. É o boné que é verde. Quando ele diz no item D que o boné de Zezinho é vermelho, isso aqui está tudo errado. Ele diz na própria questão que o Zezinho não vai vestir nenhuma das duas peças vermelhas. E aqui o do Huguinho também está errado, restando o gabarito item A, beleza? Tranquilo? E aí a gente vai para a nossa questãozinha de número 12. Vamos lá. Na questão 12, a gente tem assim, ó. Na tabela a seguir, são apresentados os dias da semana em que cada uma das turmas de determinado curso tem aulas de lógica. E aí, no momento da conversão do arquivo, a linha com o horário das aulas da turma C e a coluna com as turmas que teriam aula na sexta-feira saíram borradas. Você está vendo aí a tabela, né? É um probleminha de raciocínio lógico que a gente chama de matricial. Aluno que acha, matricial é matrizes. Não, vamos lá. Quando a banca, ela realmente pega um elaborador que é coerente com o edital, matricial é qualquer problema de raciocínio lógico que vai envolver alguma tabela e de preferência de forma interpretativa, tá bom? Então, e tá relacionado aqui, né, com os dias da semana. Aí ele diz assim, ó, sobre os dias com aulas de lógica destas 5 turmas, sabe-se que as turmas B e C têm o mesmo número de aulas de lógica na semana. Então, tá aqui a turma B e tá aqui a turma C. Se a turma B tiver 3 aulas, a turma C também tem que ter 3 aulas. Se a turma B tiver só 2, por exemplo, aqui não tiver nada, a turma C também só vai ter 2 aulas. Mas eu ainda não sei se aqui tem ou não tem, se vai ser 3 ou se vai ser só 2. Aí vamos seguindo. Quarta-feira é o dia da semana em que mais turmas têm aulas de lógica. Então, na quarta-feira, eu tenho que ter mais aulas de lógica, porque tem que ter mais turmas. Então, por exemplo, na segunda-feira, pela minha tabelinha aqui, eu tenho, se aqui tiver aula de lógica, que a gente ainda não sabe, eu vou ter no máximo 2. Aqui também eu vou ter no máximo 2 turmas na terça-feira. Na quarta-feira já tem 2 turmas. E aí na quinta-feira só vai ter no máximo 1, se aqui tiver aula. E na sexta-feira eu poderia até ter em todos os locais aqui aulas, né? Lógica aqui em todos esses espaços que estão aí borrados. Mas, como ele fala que a quarta-feira é o que tem mais, nos resta acreditar que obrigatoriamente aqui vai ter aula de lógica, porque aí eu fico com 3 aulas. E aí fica mais do que em todos os outros dias da semana. Então, na sexta-feira, eu tenho que ter no máximo, aqui na sexta-feira, eu tenho que ter no máximo 2 dias com aulas de lógica. Aí, a gente vai para o terceiro item. O terceiro item diz assim: 3 destas turmas têm apenas uma aula de lógica por semana. Então, eu tenho que ter 3 turmas que tem só uma aula. Por exemplo, a turma A só tem uma aula. A turma B já tem 2, então ela não entra. A turma C, por enquanto, só tem uma aula. A turma D, nós temos nenhuma por enquanto, mas ela pode ter aqui, não sabemos ainda. E a turma E tem uma aula. Então, se eu preciso ter 3 turmas com apenas uma aula, a gente já descarta a turma C. Por quê? Porque a turma C ela tem que ter a mesma quantidade de aulas que a turma B. A mesma quantidade. Então, tem que ter ali, ó, no mínimo 2, de 2 a 3. Então, obrigatoriamente, só resta a turma A turma D e a turma E para ser as 3 turmas que têm apenas uma aula. Então, vai ser a D e a E. Então, eu já sei que aqui não tem aula de lógica, porque só tem que ter uma na turma E. E na turma D, obrigatoriamente, tem que ter, ó, lógica aqui. E aí,
Aqui na turma A não tem também aula na sexta-feira. Pronto, estamos quase chegando na resposta. Item 4 diz assim, ó, apenas 2 turmas têm aula de lógica na terça-feira. Aí tu olha aqui para terça-feira, que é a segunda coluninha. Vou até marcar aqui com o marca-texto. Terça-feira, eu tenho que ter apenas 2 turmas. Ora, se a turma D não tem nada, nem a E e nem a A, só restou a B, que já está aí, e obrigatoriamente a C vai ter que ter aula aqui, ó, para ser as 2 turmas que tem aula na terça-feira. Então, pronto, é a turma B e a turma C que tem aula na terça-feira. Aí vamos para o último item, para a gente fechar. Todos os dias da semana tem ao menos uma turma com aula de lógica. Então, pronto, ó, a quinta-feira, por enquanto, não tinha nenhuma aula. Como ele fala aqui que todos os dias da semana tem que ter pelo menos uma turma com aula de lógica, obrigatoriamente aqui tem aula de lógica. E aí a gente consegue fechar e responder a questão. Olha só, sendo assim, a turma C, quem é a turma C? Essa daqui, ó, essa linhazinha aqui, ó. A turma C tem aulas de lógica apenas na terça, na quarta e na quinta-feira. Gabarito, item D de deu certo. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então, temos aí o gabarito da questão número 12. E aí, vamos para a nossa questão de número 13. Questãozinha 13, ela vai dizer o seguinte, ó. Em uma viagem pela Europa, 4 mulheres, todas de nacionalidades diferentes, sentaram-se em torno de uma mesa quadrangular. Então, a gente já vai lá e já desenha uma mesa quadrangular. E aí ele diz assim, ó, ocupando cada uma delas um dos lados dessa mesa. Entre elas, há uma irlandesa, uma portuguesa, uma holandesa e uma inglesa. A Aline é a mais velha entre elas, é irlandesa. Então, eu já vou escolher aqui um canto para colocar a Aline. Tanto faz o local que você vai colocar a primeira personagem, mas você tem que escolher um lugar. Então, a Aline, ela é irlandesa, beleza? Beleza, professor. O que mais? Aí ele vai dizer o seguinte, a Beatriz está sentada à esquerda da irlandesa. Então, ó, qual é o lado direito da irlandesa aqui, que é a Aline? É para esse lado aqui. Lado esquerdo é para esse lado aqui. Então, eu vou lá e coloco a Beatriz aqui do lado esquerdo da irlandesa. Pronto. E aí ele diz, deixa eu colocar o nome dela todo, Beatriz. E aí ele diz que Camila está à esquerda da holandesa, mas eu ainda não sei quem é a holandesa. Vamos para frente. Deixa essa informação aqui por enquanto de stand-by. Sabe-se ainda que Daniela não é portuguesa e está sentada à frente da Beatriz. Opa! Então, a Daniela está na frente da Beatriz. Ó, Daniela. Só sobrou um lugar para a última personagem. Que lugar é esse? Aqui em cima. Então, a gente vai jogar aí quem tá faltando. Quem é que tá faltando? A Camila. Então, a gente colocou agora, ó, todos os personagens. Aí fica faltando só a gente fechar as nacionalidades. Aí agora a gente vai conseguir, beleza? Vamos lá, vamos conseguir agora. Quando ele diz assim, ó, que a Daniela não é portuguesa, ela só vai poder ser holandesa, ela só vai poder ser, qual é o outro que tem? Holandesa, inglesa, ela pode ser holandesa, inglesa e só, porque ela não vai poder ser portuguesa. Só que quando ele diz aqui, ó, que a Camila está à esquerda da holandesa, a gente já sabe quem é a holandesa. Quem é? É a Beatriz. A Beatriz é a holandesa. Por quê? Porque se você se imaginar sentado aqui no lugar da Beatriz, aqui ó, de frente para a mesa, o lado esquerdo dela vai ser a Camila. Então, se a Camila está à esquerda da holandesa,
Então, a holandesa é a Beatriz. E aí, a gente fecha. A Daniela, então, vai ser inglesa, que foi o que sobrou aqui, ó. Já que ela não pode ser portuguesa, sobrou inglesa para ela. E aí, a Camila, então, vai ser a portuguesa. Pronto, fechou tudo. Agora é só marcar o gabarito. E tem a Beatriz é holandesa? Perfeito. E Daniela é portuguesa? Não, a Daniela não é portuguesa. Ele diz na própria questão. E tem B, Camila é portuguesa? Sim. E Daniela é inglesa? Perfeito. Gabarito, então, item B. Vamos ver o erro do C e do D. Beatriz é portuguesa? Não tem como a Beatriz ser portuguesa. Daniela é holandesa? Também não tinha como. Por quê? Porque se a Daniela fosse holandesa, a Camila ficaria do lado direito dela. E a questão fala bem aqui que a Camila ela tem que ficar à esquerda da holandesa. Então, a Daniela, ela não pode ser a holandesa. Bom, professor, e se eu tivesse colocado a Aline em outro local? Não ia mudar a sua resposta, tá bom? Você só tem que ter cuidado de se colocar na posição como se você tivesse sentado no lugar da pessoa, para saber qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo e não errar isso, tá bom? E o item D tá errado porque diz que a Camila é inglesa, errado, ela é portuguesa e a Daniela é portuguesa. Então, ó, só pela informação que a questão deu aqui, ó, de que a Daniela não é portuguesa, quando ele diz aqui, ó, que a Daniela não é portuguesa, você já eliminava de cara o item A e o item D. Então, você ficava ali só entre o B e o C. E aí, com um pouquinho de organização, você chegava no item B, que é o nosso gabarito, tá bom? Vamos para a questão de número 14. Questão aí, ó, de verdades e mentiras. Verdades e mentiras. E aí, muito aluno acha que questões de verdades e mentiras são questões de tabela verdade. Ei, isso aqui é diferente de tabela verdade, não é a mesma coisa. Tabela verdade está ligada aos conectivos lógicos, às regras de quando que determinado conectivo vai ser verdadeiro ou falso. Para de estudar errado. Para de estudar errado. Verdades e mentiras é uma coisa, tabela verdade é outra, beleza? E aí, a questão 14 diz assim: em uma escola de ensino fundamental, a professora questionou 5 crianças sobre o sumiço do livro de um dos colegas. Quando foram questionadas, as crianças responderam. Foi a criança E, respondeu a criança A. Não fui eu, respondeu a criança B. A criança B está falando a verdade, respondeu a criança C. Foi a criança A, respondeu a criança D. A criança D está mentindo, respondeu a criança E. Então, sabe-se que foi uma destas 5 crianças que escondeu o livro do colega e que uma delas está mentindo. Sendo assim, quem escondeu o livro do colega? Foi qual criança? E aí, essa questão de verdades e mentiras, você pode resolver ela, como eu ensino no método VP, testando os itens. Rapidamente você encontra aí o gabarito. Por exemplo, vamos testar o item A. Será que foi a criança B? Eu vou considerar que foi a criança B. Vou considerar que foi a criança B que escondeu o livro. Aí, olha só. Sabendo que foi a criança B que escondeu o livro, quando a gente olha para a primeira frase e diz que foi a criança E, mentiu. Tá errado. Mentiu. Quando a criança B diz que não fui eu, mentiu de novo, porque eu tô acreditando que foi ela. E aí, o que que aconteceu aqui? Apareceram 2 mentiras. Mas a questão fala, a questão sempre vai falar quantas verdades e quantas mentiras tem. Ele disse que uma delas está mentindo. Então, eu só posso ter uma mentira e todo o restante tem que ser verdade. Então, a gente já descarta o item A, não pode ter sido a criança B. E aí você pode ir testando na ordem que você quiser. E o nosso gabarito aqui vai ser o item D, vai ser a criança E que escondeu. Aí observa aqui, ó. Se eu acreditar que foi a criança E que escondeu o livro,
quando eu leio a primeira frase, foi a criança é verdadeiro. A primeira criança falou a verdade. Quando a criança B diz não fui eu, ela também falou a verdade. Quando a criança C diz que a criança B está falando a verdade, perfeito. Ela está realmente falando a verdade, de acordo com as minhas crenças, né? De acordo com a minha hipótese, com o que eu estou considerando. Quando a criança D diz que foi a criança A, opa, ela está mentindo, porque eu estou crendo, eu estou acreditando que foi a criança E. Então, quando ela diz que foi a A, está mentindo. E quando a criança é, a última criança fala, a criança D está mentindo, ela está falando a verdade, porque realmente a D está mentindo. Então, quando eu considero o item D como gabarito, só aparece uma mentira e todos os outros falam a verdade. Então, nosso gabarito é o item D. E só para você entender como sempre vai funcionar esses testes, vamos testar aqui, ó, se você considerasse que foi a criança C. Ah, eu acho que foi a criança C, vou começar aqui por ela. Se você considerar que foi a criança C que escondeu o livro, estou falando de quem escondeu o livro, tá? E você analisar ali as frases, quando a primeira frase diz, né, a primeira criança diz, foi a criança E, vai estar mentindo. E quando a criança B diz ali, ó, não fui eu, vai estar falando a verdade, porque foi a criança C. É o teste que eu estou fazendo agora, só para você ver como só a alternativa correta vai gerar a quantidade de verdades e de mentiras que a gente tem na questão. A terceira frase diz que a criança B está falando a verdade. Isso aqui, ó, está correto, está verdadeiro. Quando a quarta criança, aqui, a quarta frase diz que foi a criança A, opa, mentiu, não foi a criança A. Eu estou considerando que foi a criança C. Então, você percebe que, de novo, apareceu mais de uma mentira. E aí, todos os itens errados sempre vão gerar mais do que uma mentira, que é o que a questão está falando. Então, somente o gabarito, que é o item D, vai considerar, vai dar certo só uma verdade, todos os outros, aliás, só uma mentira e todos os outros verdades, tá bom? Então, gabarito tem D. E aí, vamos para a questãozinha de número 15. A questão 15 diz assim, ó. Em determinado concurso de beleza, há 4 mulheres. Uma capixaba, uma carioca, uma gaúcha e uma goiana. Sabe-se ainda que a carioca é mais baixa do que a goiana. Então, ele vai falar quem é mais baixo, quem é mais alto. Típica questão de ordenação. E nesse tipo de questão, os alunos do método VP aprendem a organizar. Então, eu vou escolher colocar a mais baixa para a esquerda e a mais alta para a direita. É o que eu estou escolhendo. Se você escolher fazer o contrário, não tem problema. Você só não pode se desorganizar. Aí você vai lá e começa a colocar as pessoas, ó. Quando ele diz aqui, ó, que a carioca é mais baixa que a goiana, então a carioca vai ter que estar para o lado da mais baixa e a goiana tem que estar para o lado da mais alta. Aí você sempre deixa uns espacinhos, porque pode ter alguém entre elas. Aí você continua. A gaúcha é mais alta do que a capixaba. Então, eu tenho que colocar a gaúcha para o lado da mais alta e a capixaba para o lado da mais baixa. Só que aí eu não sei em que momento, em que ponto a capixaba ou a gaúcha estão. Aí você pode deixar aqui em stand-by e ler mais para frente. Aí ele vai dizer assim, ó, que tem a mesma altura da goiana, ou seja, a capixaba tem a mesma altura da goiana. Então eu já sei onde é que está a capixaba. Ela está aqui, mesma altura que a goiana. E aí, agora a gente fecha. Quando ele diz que a gaúcha é mais alta que a capixaba, a gaúcha precisa estar para cá, a gaúcha. E aí, a gente já colocou as nossas 4 personagens e agora é só gabaritar e correr para o abraço. A carioca é mais alta do que a capixaba? Não, ó. A carioca tá para o lado dos mais baixos do que a capixaba. Então,
Item A tá errado. A capixaba é mais baixa que a goiana? Não, elas estão na mesma altura. A própria questão fala. Item C. A gaúcha e a goiana têm a mesma altura? Não, é a capixaba e a goiana que têm a mesma altura. Então, só restou o item D. A goiana é mais baixa que a gaúcha. Perfeito, tá aqui, ó. A goiana é mais baixa que a gaúcha. Gabarito. Item D de deu certo demais. Vamos para 16. Questãozinha 16. Também é uma questão aí de ordenação. Só que agora a gente vai trabalhar com horários. Ordenação. Só que agora a gente vai trabalhar com horários. Ele vai dizer assim, ó. O Guinho, Zezinho e Luizinho haviam... Tá, esse elaborador acho que assistiu muito Tio Patinhas, né? Ele gostou aí dos personagens, o Guinho, Zezinho e Luizinho. Haviam combinado de se encontrar em frente à prefeitura da cidade às 16 horas. Esse era para ser o horário. Só que aí ele vai dizer assim, ó. Zezinho, que chegou 10 minutos antes do horário marcado. Opa, se o Zezinho chegou 10 minutos antes, então o Zezinho, ele chegou às 15 horas e 50 minutos. 10 minutos antes das 16 horas. Aí ele teve que esperar por 25 minutos até a chegada do Huguinho. Então, ó, quando eu colocar aqui, ó, mais 25 minutos, vai dar o horário que o Huguinho chegou. O Huguinho chegou. E aí, 15 e 50 mais 25 minutos vai dar às 16 e 15. O Huguinho chegou às 16 e 15. E aí ele disse assim, ó, o Huguinho, por sua vez, chegou 5 minutos depois do Luizinho. Então, o Luizinho aqui, ó, vai ter chegado antes. 5 minutos antes. Então, o Luizinho chegou às 16 horas 10 minutos. Que é exatamente o nosso gabarito no item A. Luizinho chegou às 16 horas e 10 minutos. O item B diz que o Huguinho chegou às 16h20. Errado, ele chegou às 16h15. O item C diz que o Luizinho chegou às 16h20. Errado, ele chegou às 16h10, né? E o item D diz que o Huguinho chegou às 16h25. Também tá errado, é para ser 16h15. Gabarito, confirmando aí. Item A de aprovação. E aí, questãozinha de número 17. Vai dizer assim, ó. Em uma determinada cidade, foi realizada uma pesquisa com os moradores sobre seus hábitos de consumo em relação a produtos de beleza e cuidados pessoais. O estudo revelou que 60% dos moradores usam produtos de cabelo. Então, ó, questãozinha de conjuntos. Resolve com diagramas de Venn. Produtos de cabelo, 60%. Aí ele vai dizer que 45% usam produtos para a pele. Produtos para a pele, 45%. E 30% usam ambos os tipos de produto. Então, o 30% fica aqui, ó, no meio. E aí, se produtos de cabelo tem que ser 60% e já tem 30% aqui, aqui vai ser 30%. Se produtos para a pele é 45% e já tem 30% aqui, falta 15% que fica aqui, ó, cantinho do lado de fora. Ele quer saber o quê? Sendo assim, a porcentagem de moradores que não usam nenhum tipo de produto de beleza ou cuidados pessoais é. Então, olha só, quando a gente soma aqui dentro, a gente encontra 75%. Ele quer o que fica aqui fora. Ele quer o nenhum. Ele quer quem não usa nenhum tipo de produto. E toda vida que a gente fala de porcentagem, o total sempre tem que bater 100%. Então, se eu tenho 75% ali dentro, para chegar em 100%, está faltando 25%. Então, nosso gabarito é o item B de bucéfalo. Beleza? Tranquilo? E aí, vamos embora para a nossa questão 18. Questãozinha 18 também é de operações entre conjuntos, só que agora está usando os diagramas, né? Está usando só as bolinhas, só os diagramas que vem. Então, ele está dando o conjunto A
que é o retângulo, o conjunto B, que é o triângulo, e o conjunto C, que é o círculo. E aí ele diz assim, ó, Bruno desenha em seu caderno 3 figuras geométricas sobrepostas. Um retângulo, que ele chamou de A, um triângulo, que ele chamou de B, e uma circunferência, que ele chamou de C. Em seguida, Bruno pintou uma das regiões dessa figura, conforme mostrado na imagem a seguir. Sendo assim, a região marcada com cinza na figura é representada por qual operação? Então, olha só. Se você observar, o que está pintado aqui, ó, é o que faz parte do A e também faz parte do C. Só que não pega o B, não pega nada do B. Então, o nosso gabarito é o quê? Item C. A interseção com o C, tirando o B, porque eu não pego nada do B. Então, a gente tem, ó, a interseção C seria tudo isso aqui que eu tô pintando de amarelo. Aliás, vou pintar de vermelhinho, para destacar melhor. Então, ó, eu tô pegando toda essa região aqui, ó, que é a interseção do A com o C, seria tudo isso aqui. Só que eu não tô pegando nada do B, então você retira o B, você subtrai, ó. Retirou o B, então menos o B. Gabarito em C. Perfeito, show de bola. Vamos para a última questão, porque nessa prova foram 9 questões de raciocínio lógico previstas no edital. E aí essa questão, ela diz assim, ó, é a questão aí de problemas aritméticos, geométricos e matriciais. E essa questão, ela leva exatamente ao pé da letra as palavras aritmética, geométrica e matricial. Por quê? Vamos lá, vou te explicar. Porque ela vai falar de área. Você não vai precisar calcular a área, mas a área está relacionada à geometria. Você vai precisar fazer cálculos básicos, adição, multiplicação, divisão, então está relacionado à aritmética. E uma das maneiras que tem para você resolver essa questão é usando o sisteminha de equação. E sistema de equação com duas incógnitas está relacionado com matricial. Então, essa questão, ela leva exatamente ao pé da letra a definição do que nós temos no edital, problemas aritméticos, geométricos, matriciais. Perfeito, muito bacana mesmo. E aí, a questão 19 diz assim, ó, determinada empresa pretende construir casas em um terreno com área total de 5.700 metros quadrados. Então, a área total é 5.700 metros quadrados. Para isso, ele irá dividir o terreno em 18 pequenos lotes, alguns com 300 metros de área e outro com 360 metros de área. Então, a gente tem aí 18 lotes. E aí, se eu disser, por exemplo, que X é a quantidade de lotes de 300 metros quadrados, e Y é a quantidade de lotes de 360 metros quadrados, pronto. A questão já pode ser montada. Por quê? Porque são 18 lotes no total. Então, quando eu chamar... Aliás, não vamos chamar de X e de Y, não, né? Opa! Por quê? Porque aqui mais na frente da questão, ele diz assim, ó. Sabendo que o número de lotes com a área de 300 metros quadrados é representado por A, então aqui vai ser A. E o número de lotes com a área 360 metros quadrados é representado por B, então aqui vai ser B. O valor da expressão 2A mais 3B é. Então, tá aqui, a gente vai chamar de A e de B. Então, a gente vai fazer assim, ó. Se eu pegar A, que é os lotes de 300, mais B, que é os lotes de 360, tem que dar 18 lotes. E se a gente multiplicar o valor de cada lote pela sua quantidade, a gente tem a área.
Então, quando eu faço 300 vezes a quantidade de lotes de 300 e eu somo com 360 vezes a quantidade de lotes de 360, isso aqui tem que dar a área total do terreno, 5.700. Perceba, ó, se eu fizer 300 vezes A, eu descubro a área dos lotes desse tamanho, do tamanho 300. A área, lotes. E se eu pego 360 vezes a quantidade de lotes que tem 360, eu também descubro a área desses lotes de 360. Então, se eu somar essas duas áreas, tem que dar a área total do terreno todo, 700. E aí, aqui, antes de fazer, né, a resolução do próprio sistema, a gente já podia simplificar, por exemplo. Eu posso cortar aqui, ó, os zeros, como se eu estivesse dividindo todo mundo por 10. E aí a gente vai ficar com 30A mais 36B igual a 570. E todos esses três números, eles são divisíveis por 3. Então, dava para eu simplificar mais ainda. 30A dividido por 3 vai dar 10A. 36A dividido por 3 vai dar 12. 36B, aliás, né? Dividido por 3 vai dar 12B. E 570 dividido por 3, vamos fazer aqui. 570 dividido por 3 vai dar 1. Sobra 2, baixo 7. 27 dividido por 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. E aí esse zero vem para cá. E aí fica 190. Então, aqui ficou 190. Pronto. Aí agora, né? Feitas as devidas simplificações, professor, ainda dá para simplificar? Dá. E quanto mais você conseguir simplificar, melhor, tá bom? Ah, professora, eu vou perder tempo, é melhor sair resolvendo. Não. Quanto mais você simplificar, mais fácil fica o cálculo final. E aí, 10A dividido por 2 é 5A. 12B dividido por 2 é 6B. E 190 dividido por 2 vai dar 95, né? 90 mais 90 é 180, mais 5 é 10, 190. Então, agora a gente vai para a resolução do nosso sistema. Vamos lá, deixa eu apagar aqui, espacinho. Eu vou resolver nesse espacinho. A gente tem, então, que A mais B, A mais B é igual a 18 e 5A mais 6B é igual a 90. Como eu gosto de usar o método da adição, porque eu acho mais prático na hora da resolução, eu vou multiplicar a nossa primeira equação e, ó, vou multiplicar ela por menos 5. Por quê, professora? Para eu cortar o A. Se eu quisesse, eu poderia sim multiplicar todo mundo por 6. E aí eu ia cortar o B. Então, vamos multiplicar por 5, porque quanto menor o número, melhor para a gente. Multiplicar por 5. E aí, quando eu multiplicar por 5, por menos 5, né? Vai ficar menos 5A e menos 5B. Pra cá. Tá. Todo mundo por menos. Aí vai ficar menos 5A menos 5B igual a 18 vezes 5, 40. Vai dar 90. Menos 90. E aí, então, bem aqui, colocar essa nova equação. Pra gente ver só. Então, ficou menos 5A menos 5B igual a menos. Aí, agora, o que a gente faz? Aplica o método da adição. A gente soma. Menos 5A mais 5A, zerou. Menos 5B mais 6B, 1B. E menos 90 mais 95, olha aí que beleza, já descobrimos o B. Se o A mais o B tem que dar 18, então o A
vai ser 18 menos. E 18 menos 5 vai dar 13. Então, a gente tem 13 lotes de 300 metros quadrados e 5 lotes de 360 metros quadrados. E aí, agora é só a gente responder a continha que a questão está pedindo. Ela quer 2A mais 3B. Então, fica 2 vezes 13 mais 3 vezes 5. E aí, 2 vezes 13 é 26. 3 vezes 5 é 15. E 26 mais 15 vai dar 41. Gabarito item T. Gabarito item T. Então, você pode ver aí que a gente teve questões tranquilas para quem se preparou de forma específica, de forma direcionada para os tópicos do edital, para o que a banca normalmente cobra. Não tivemos aí, né? Quem estudou de forma estratégica não ficou estudando assuntos fora do edital, como, por exemplo, análise combinatória, como, por exemplo, probabilidade. Não tinha no edital, não tinha nesse edital. Eu falei várias vezes. Isso aí não está no edital. Não estuda isso aqui, estuda isso aqui. É isso aqui que está no edital. E aí, parabenizar, né, a IDECAM, os elaboradores dessas questões, que são questões que realmente levam o que está no edital como coerência, né, sem nada absurdo. Essa última questão de sisteminhas era a questão mais difícil e mais trabalhosa da prova, e sempre vai ter uma ou duas para compensar as outras que se resolvia mais rápido. A questão de verdades e mentiras, né? Já fica aí o alerta. É possível você aprender, mas muito aluno acha chato, acha demorado, deixa para lá, mas é uma questão que faz muita diferença quando cai em prova, porque muita gente deixa para lá e erra, e aí por não aprender, né, por não se preparar bem, não sabe resolver, acha confuso, acha demorado, mas com técnica, com treino, fazendo ali sempre do mesmo jeito, usando as técnicas, você consegue sim fazer de forma tranquila, tá bom? E é isso, beleza? Gabarito extraoficial, vamos aguardar aí o gabarito da banca. E, ao meu ver, não tem nenhuma questão passível de recurso, tá bom? É só aguardar sair o gabarito oficial. E eu convido você a fazer parte do método VP, que a gente vem aí mudando a realidade dos alunos que têm dificuldade em matemática e raciocínio lógico, trazendo explicações de forma direta, de forma clara, de forma objetiva e traçando estratégias para você resolver cada vez mais tranquilamente as questões da tua prova, tá bom? Conta sempre comigo. Tamo junto. Valeu!